boa tarde. Estamos começando aqui mais um Movimento 65, um programa feito para a militância do PCdoB e para a sociedade em geral. Aqui no Movimento 65 a gente discute os problemas da sociedade, a gente apresenta as soluções que o PCdoB tem e a gente também ouve a sociedade, porque um partido existe para levar os anseios do povo. Então a gente escute, a gente leva, a gente debate e assim a gente vai construindo o processo histórico. Hoje eu tenho aqui comigo o João Vitor Cascais, ele que é membro do Regional do PCdoB, é presidente da UEE, membro da UJS também, né? João Vitor, seja bem-vindo, a câmera é tua para ter boa tarde. Obrigado, Marcelo, boa tarde a todos. Como foi apresentado, eu sou o João, eu sou presidente da União Estadual dos Estudantes, eu sou membro da Direção Nacional da União da Juventude Socialista e também faço parte do Comitê Estadual do PCdoB, né, que é o Partido Comunista do Brasil. E, para quem não conhece, a União Estadual dos Estudantes ela é uma organização do movimento estudantil representativa dos estudantes universitários do nosso estado, ou seja, ela é a entidade que representa cada estudante das universidades públicas e privadas do nosso estado, né? Tem o objetivo de defender os interesses dos estudantes. Com certeza. E é uma entidade que tem tradição, né? Porque ela é a correspondente, ela faz parte do sistema de representação capitaneado pela UNE, né? Que é uma entidade com mais de 70 anos de história. Isso mesmo, a nossa organização ela é filiada à União Nacional dos Estudantes, né? Ela é uma entidade que foi fundada em 2003, né? Ela surge da necessidade de ter uma entidade como representação dos estudantes universitários. Até porque no nosso estado a gente tem histórico, né, de entidades estudantis. Por exemplo, a gente tinha o UEA, que era uma entidade muito semelhante à nossa, que está sequestrada até hoje, né? Justamente, que foi sequestrada, né, foi privatizada e ela acaba não representando os interesses dos estudantes. Então, dessa necessidade de representação que o estudante universitário sentia, foi fundada a União Estadual dos Estudantes, né? Ou seja, a gente tem aí mais de 15 anos de história já como representante dos estudantes do nosso estado. Tem muita luta nesses Com 15 certeza. anos, né? João, vamos falar um pouquinho aqui agora da conjuntura. Como é que você está vendo hoje esse desgoverno, na verdade, aí eu vou usar o termo que eles usaram para vocês, esses baderneiros que estão no Ministério da Educação, porque é lá que está vindo baderna, como é que está sendo essa relação hoje do movimento estudantil com essa turma que hoje está à frente do MEC? Bom, a gente, na verdade, desde 2018 vem alertando a população, vem alertando os estudantes justamente sobre essa questão do desgoverno, né? A gente sabia que o governo que foi posto para a gente era um governo que não representava os anseios da juventude, que não representava os anseios do trabalhador, né? Os anseios da população em geral. E a gente sabia que o ataque que o governo ia deferir primeiramente ia ser contra a educação, né? Tanto é que a gente entra aí no primeiro ano de governo Bolsonaro com um corte de 30% na educação do nosso país, né? E daí surgiu uma série de manifestações que foi nomeada de Tsunami da Educação, né? Inclusive aqui no estado a gente conseguiu levar mais de 70 mil estudantes para a rua, né? Não só estudantes, como professores, trabalhadores da área de educação, e todos foram em defesa da educação, né? Porque o corte de 30% ele afetaria drasticamente a Universidade Federal do Amazonas, bem como o Instituto Federal, que são instituições federais. Ou seja, daí surgiu a necessidade de lutar em defesa da educação, né? E essa luta ela não acabou, essa luta foi estendida durante todo o ano, né? A gente levou para a universidade diversos debates com cunho educacional, né? Inclusive o governo ameaçou drasticamente a ciência, né? Ciência e tecnologia, que são pilares fundamentais para o desenvolvimento do nosso estado, né? Ou seja, a gente vê o comprometimento do governo a partir daí, né? Que um governo que ataca a educação, ele não tem compromisso com o povo, e sim tem compromisso de cunho empresarial, né? E com essa questão da pandemia, a gente viu que esse debate ele acabou se agravando, né? Até porque o governo ele apresentava um projeto chamado Futura-se, né? Que era um projeto que queria implementar não só um ensino à distância, né? Que a gente sabe que não é viável, mas também cortar ainda mais recursos da educação. Ou seja, é um governo praticamente que não tem compromisso com o desenvolvimento do nosso país. E além de não ter compromisso com o desenvolvimento, é um governo com viés golpista, como a gente viu recentemente agora, esse ministro da Deseducação dizendo que tinha que fechar o STF, prender todo mundo. Eu espero, inclusive, particularmente, que hajam providências efetivas contra isso, porque ditadura de volta não dá, né? Você faz qual curso? Eu curso Direito. Você cursa Direito? Curso Direito, sou finalista do curso de Direito. Pô, que legal, cara. Já prestou exame de ordem? Esse ano eu ia prestar o exame, mas foi adiado, né, devido à pandemia, mas esse ano eu ia prestar a primeira fase do exame da ordem, que ia ser inclusive agora, em mês de julho ou julho, não me recordo a data, mas devido à pandemia foi adiada. E para quem é estudante de Direito sabe que desde cedo a gente na universidade, né, ensinado pra gente sobre a nova Constituição, né, que é a Constituição Cidadã, que ela
Constituição que traz uma série de benefícios, inclusive uma das principais que é o Estado de Direito Democrático. Ou seja, todo esse discurso de Estado de Direito Democrático ele cai por terra, né, a partir do momento que o governo ataca a soberania dos três poderes, né? No caso, os poderes são harmônicos entre eles, ou seja, ele quer praticamente deixar o executivo como o principal poder, né, e fechar o STF, acabar com o Congresso Nacional, ou seja, um ataque à democracia do nosso país. Com certeza. Às vezes eu costumo dizer o seguinte, que eu não consigo definir o governo Bolsonaro como um governo de direita, porque eu tenho amigos que são de direita, que são liberais, só que é uma turma teórica, uma turma que no mínimo parou e foi ler Mises. É uma turma que pelo menos sabe do que está falando. Essa turma que está dando com o Bolsonaro são simplesmente golpistas, é uma turma que quer solapar o poder, impor um Estado autoritário, e felizmente eu acho que eles não vão conseguir, porque as Forças Armadas, com todos os problemas que a gente está vendo, com as ameaças do general Heleno, que também é alguém extremamente golpista, tem dado declarações golpistas, mas com todo esse aparato de sufocamento das Forças Armadas, a gente ainda tem as Forças Armadas leais ao povo brasileiro. Então eu felizmente quero crer que a gente não vá sofrer um golpe. Agora, se por um acaso houver golpe, a gente é do PCdoB, vai ter resistência. Com certeza, na verdade, não só resistência, né, mas mobilização social. Acredito que é um momento muito triste, né? Por exemplo, a minha geração, que é a geração de 2000 para cá, é uma geração que já cresceu no Estado de Direito Democrático, né, que cresceu com uma série de benefícios, né, pelos governos anteriores. Eu sou, inclusive, fruto desses programas sociais, sou prounista, eu não pago a minha universidade, né, que é um programa social. Ou seja, é um momento muito triste para nós brasileiros, né? Não só dessa geração, mas para gerações passadas que lutaram pela democratização do nosso país. E não é nada bom quando um governo ataca, né, a democracia do nosso país, né? Inclusive um governo que foi colocado, infelizmente, de forma democrática, né? Felizmente de forma democrática, né? Pero no mucho, né? Porque lá a oferta me ofende a democracia. Você falou uma coisa aqui que eu acho muito legal, que nesses discursos dessa horda bolsonarista é comum a gente ouvir: me mostra um pobre que o Lula tirou da pobreza. Eu, pelo visto, tem dois aqui, porque a minha vida, a vida da minha família, ela se divide antes e depois do que foi o governo Lula. Porque a minha avó, que foi quem me criou, não teve a oportunidade de estudar, trabalhou desde cedo. Felizmente a gente nunca passou fome em casa, porque nunca faltou o nosso pão com ovo e café com leite, porque a minha avó sempre ralou muito para prover isso. Mas ninguém nunca viveu a pão de ló. Quem teve a possibilidade na minha família primeiro de fazer uma universidade, fui eu. Então, os meus filhos já estão tendo uma condição de vida melhor. Você falou que você fez ProUni aqui também. Então, para quem tem esse discursinho vazio, seco, de me mostra um pobre que o outro tirou da pobreza, aqui tem dois. Com certeza. Não só essa questão do ProUni, né, mas existe uma série de políticas públicas que o governo implementou. Tem a questão do ReUni, que expandiu a universidade pública, tem o próprio FIES, né, que surgiu uma nova modalidade de financiamento estudantil, ou seja, uma série de políticas públicas que de fato beneficiou milhares de brasileiros, né? E hoje a gente vê com o desgoverno que começou desde o governo Temer, que vem se estendendo até agora, né? Que é o corte de programas sociais, o corte de benefícios, né? E a gente sofre muito isso na pandemia, por exemplo. Eu como estudante, né, e também como um representante de uma organização estudantil, a gente está construindo um projeto chamado Ação Solidária, né? A Ação Solidária, ela visa ajudar os estudantes universitários que estão passando por dificuldades, né, que estão sem receber sua bolsa, porque o governo cortou recursos das bolsas universitárias, né? Ou seja, a gente está arrecadando alimentos para fazer doação. No total, a gente arrecadou quase 2 toneladas de alimentos, né? A gente ajudou diversos estudantes em várias regiões da cidade de Manaus, né? Seja da Zona Leste, da Zona Norte. Ou seja, a gente rodou toda a cidade para ajudar estudantes que estavam passando por dificuldade. Eu acredito que é esse espírito de solidariedade, né, e de combatividade. Eu acredito que isso, querendo ou não, se torna uma ação de rebeldia frente ao que o governo está fazendo, né, ajudando o próximo e também buscando apoios para as nossas futuras ações. Eu acredito que a nossa rede ela não visa não só essa questão, mas visa ajudar os estudantes que estão passando por diversas dificuldades. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de organização partidária agora. A gente conversou aqui no programa anteontem com a Beatriz, presidente da UJS. Ela passou a visão delas, como é que tá. A UJS está em processo de convenção, né? Como é que você está vendo esse processo de organização interna da UJS nesse momento? Bom, a nossa organização também é uma organização histórica, tem 30 anos de existência, né? O que eu admiro muito... Rapidinho, dos quais eu me orgulho de ter feito parte também. Com certeza. E o que eu admiro muito é que a nossa organização, ela procura incentivar o debate democrático dentro dela, entendeu?
E esse eu acho que é o nosso diferencial. A gente está num processo de transição, né? Tu falou da Beatriz, a Beatriz ela praticamente está deixando a presidência da JS, até porque a gente segue no nosso estatuto que o jovem até 29 anos pode se organizar na nossa organização e após os 29 anos ele pode participar de outros organismos de organização do partido, né? Seja sindicato, como a Beatriz, hoje ela é sindicalista e também presidente da JS, ou outras frentes de atuação, né? E a gente passa por um processo de transição, né? De um congresso, inclusive debatendo o nosso próprio congresso, né? Vendo de que forma a gente vai realizar o nosso congresso. Provavelmente não vai ser presencial, né? A gente vai adotar outras modalidades, que vai ser à distância, não só o congresso estadual, mas como o congresso nacional, que vai passar por uma renovação. E eu, assim como outras pessoas, vai continuar como dirigente da UJS, né? Mas a gente passa por um processo de transição, né? Nesse processo de transição, a gente acaba construindo na iteração dos metas. Por exemplo, nossa meta atualmente é filiar mais de 5 mil jovens à nossa organização, né? A gente está conseguindo cumprir essa meta mesmo na pandemia. Muitos estudantes revoltados com essa questão do governo Bolsonaro acabam nos procurando para se filiar e fazer parte de uma organização, né? Esse sentimento de luta ele acaba contagiando não só as pessoas que estão na universidade, mas estudantes trabalhadores, né? Estudantes da periferia, enfim, diversas pessoas, né? Diversos jovens procuram se organizar na nossa organização. Então, esse momento de congresso, né, ele é um momento muito importante porque é a partir daí que vai surgir novas renovações, né? Novas lideranças no movimento estudantil. Tá certo. E quando é que vai ser o congresso da JS? Bom, a gente não tem data, a gente está planejando. Mas tem um calendário nacional, né? Provavelmente seja no período de junho a julho, né? Porque é todo um processo de organização. Existem as eleições, né, dos delegados, né? Os delegados são eleitos dentro das universidades, dos núcleos em que a gente atua, seja no núcleo de universidade privada, de universidade pública, núcleo secundarista, movimento LGBT, antirracista, ou seja, apesar de a gente ser uma organização de juventude, a gente tem diversas frentes de atuação, né? Como eu falei aqui, então são vários estudantes que estão organizados. Então, a gente não tem um calendário, a gente está debatendo esse calendário de organizações de congressos. Ok. E já há um debate acontecendo sobre como a JS vai participar do processo eleitoral? Bom, o processo eleitoral da eleição municipal. Vai ter um candidato a vereador? A JS, ela sempre foi uma organização que se posicionou. Inclusive, a gente conseguiu eleger uma das deputadas federais mais votadas no Brasil, que é a Manuela Dávila, né? Não aqui, mas no Rio Grande do Sul. E desde a fundação a gente vem participando ativamente do processo eleitoral, né? A gente teve diversas indicações aqui no nosso estado para ser candidato, né? Então a gente está fazendo essa preparação de um debate. A gente hoje não tem um nome, até porque a gente precisa debater internamente o nosso nome para poder ser o nosso candidato. Na verdade, a gente tem alguns nomes de jovens que se colocaram à disposição para ser candidato, né, a vereador. Mas a gente vai ter um candidato, a gente vai participar do processo eleitoral e vai apresentar nossas ideias para a população. Que legal, cara, isso é fundamental. João, programa chegando ao final aqui, caminhando, cara, que recado você teria para dar hoje para essa juventude universitária que vive um dia a dia como o seu, de ir para a escola, de correr atrás de nota, mas que ainda arruma tempo para poder trabalhar por uma sociedade melhor? Bom, eu acho que, assim como eu, né, que trabalho, né, sou estagiário, estudo, faço parte do movimento estudantil, tem muitos estudantes que são parecidos. Então, a gente vive um momento único no nosso país, né, um momento em que o presidente da República ameaça a democracia interna, bem como ameaça tirar uma série de direitos sociais, e muitos estudantes, muitos jovens têm esse interesse de se organizar internamente, né? Então, eu acho que eu deixo aqui o convite para conhecer mais a nossa organização, conhecer a União da Juventude Socialista, conhecer as nossas organizações estudantis, né, e também conhecer o Movimento 65, né, que é um movimento que foi lançado justamente com esse intuito, né, buscar jovens que não têm interesse de se organizar politicamente, mas querem participar da construção desse processo democrático do nosso país. Então, convidar cada jovem, cada estudante, cada trabalhador que tenha interesse em participar, que venha construir juntamente conosco, não só o Movimento 65, mas o Partido Comunista do Brasil e a União da Juventude Socialista. Beleza, então. João Vitor, muito obrigado pela presença, a casa é sua. Volte sempre aqui, quando tiver novidade na UEE, na UJS, do regional, manda pra gente aqui, que essa aqui é uma ferramenta pra gente interagir com a sociedade e divulgar os nossos ideais, beleza? Perfeito, eu que agradeço a oportunidade de participar do programa aqui, agradecer ao Marcelo e também ao Movimento 65.
Beleza, então. Pessoal, esse foi mais um Movimento 65, um programa feito para a militância do PCdoB e para a sociedade em geral. Quem tiver ideias, sugestões, manda para a gente que a gente vai debater, construir, discutir. E se você gostou dessa live, compartilha. Se você estiver vendo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, compartilha para os seus amigos para a gente poder levar essas ideias cada vez mais longe. Obrigado.